Eu começo agradecendo às professoras Perpétua Gonçalves e Inês Machungo, da Universidade Eduardo Mondlane, criadoras da mostra, ao professor Carlos Faraco, da UFPR, que nos colocou em contato com elas para que nós trouxéssemos a instalação ao Brasil, ao designer Vissan Kodri, curador da mostra, que a reconfigurou para esta edição, a Cátedra de Português, Língua Segunda e Estrangeira da Universidade Eduardo Mondlane, dirigida pelo professor Gregório Firmino, pela parceria com a USP, na promoção dessas atividades, a reitoria da USP, aqui representada pela professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, aqui representada pelo professor Hussam Zahir, pró-reitor adjunto, com um agradecimento especial à pró-reitora, professora Marli Quadros Leite, que cuidou pessoalmente do apoio a essa iniciativa. Ao professor Paulo Martins, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ao professor José Tavares de Lira, diretor do Centro Universitário Maria Antônia, ao professor Marcelo Barra Ferreira, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Linguística da USP, que disponibilizaram recursos humanos e materiais para o sucesso do evento. Ao professor Guilherme Plonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados, e ao professor Martin Grossman, coordenador da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência do Instituto de Estudos Avançados, pela contribuição na organização dessas mesas de abertura. Aos funcionários da USP que trabalharam diretamente conosco para que tudo funcionasse, aqui na Maria Antônia, em todas essas instâncias da universidade que eu citei, a Sandra Lima, Juliano, Roberto Melo, Arthur Leandro, Maria Donizete de Brito, Valdir Previde, Robson Dantas e Valdeni Faleiros. Aos alunos e alunas que vão realizar as visitas guiadas à mostra, as professoras e professor que participaram das mesas redondas de hoje, a nossa conferencista, a professora e escritora Conceição Evaristo, a professora Esmeralda Negrão, da FEFELESH e do IEA, e a Sandra Lima, do Maria Antônia, parceiras na organização geral desse evento aqui em São Paulo. Agradeço também a presença de todas e todos que vieram nos prestigiar. Nós vamos fazer uma abertura oficial nesse momento, então eu convido a professora Maria Arminda, do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo, o professor José Tavares de Lira, diretor do Centro Universitário Maria Antônia, e a professora Perpétua Gonçalves, responsável por essa exposição. Professor Hussam, representando a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Perdão. Nós começamos pela professora Maria Arminda. Muito boa noite aos presentes. É uma alegria e uma honra estar aqui, isso sem nenhum comentário protocolar. Alegria por quê? Porque a minha história ela está envolvida
com esse prédio Maria Antônia. Quando eu estive na pró-reitoria, muitas das coisas que hoje o prédio tem foram realizadas, não é? Professor Esmeralda, que estava comigo também, professor Sam, professor Lira, nessa gestão. E, para quem não sabe, eu sou da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, eu venho da Sociologia, e toda a minha formação ela tem origem no que essa casa pensou, a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era na Maria Antônia. Então, isso é uma alegria e um certo sentimento há uma certa emoção quando eu estou aqui. E é também um momento no qual eu quero louvar essa iniciativa e quero dizer que, na condição de vice-reitora da universidade, eu tenho todo o empenho em patrocinar eventos dessa natureza. Até porque eu sou uma socióloga, mas eu sou uma socióloga da área da cultura. E a minha preocupação com esse tipo de debate, ela é central. E aqui, apesar de eu ter chegado tarde, porque eu nunca consigo sair do gabinete cedo, eu ainda pude ouvir a professora Perpétua falando já mais para o fim da sua exposição, e o professor Faraco falou que não se fala mais em lusofonia. Então, já comecei aprendendo. E aprender é uma coisa muito boa. Eu acho que é melhor a gente ser aluno do que professor. Bom, mas eu venho também aqui por uma expressão de amizade. Amizade sobretudo aos representantes da Maria Antônia, a professora Esmeralda Negrão, minha parceira, amiga querida, ao professor Ussam Zaher e o professor José Tavares Lira. Nós três temos uma trajetória na universidade que é muito misturada, né? Fizemos muitas coisas juntos, e pensamos de uma maneira até semelhante, e eu me dou conta da importância da Universidade de São Paulo nesse sentido, porque ela forma gerações que têm um universo valorativo muito semelhante, né? Então, também quero deixar assinalada a minha relação pessoal, não só com esse tipo de debate, de seminário, mas com todos e todas aqui presentes. Bom, isso é uma introdução que eu não pensei fazer assim, eu deveria ter começado protocolarmente, mas essa casa aqui um pouco me desnorteia, né? Porque minha cabeça fica povoada de sentimentos e de memória. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a professora Perpétua e também os representantes da Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. Quero agradecer a professora Esmeralda Negrão, a professora Olga Coelho, e quero também agradecer à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão por esse patrocínio, mas não posso deixar de assinalar a presença de pessoas tão gratas nesse evento, né?
Aqui eu vejo a professora Diana Pessoa, uma professora emérita da nossa faculdade, a professora Eva Blay, também professora emérita, aqui o professor Fiorin. Nós convivemos durante um tempo na CAPES e fizemos uma parceria que foi muito importante para pensar a avaliação nas nossas áreas, nas áreas das ciências humanas, sociais e das letras e artes. E isso não foi fácil, né, professor? Foi um período de muito aprendizado, mas foi um período também do ponto de vista da política interna do sistema científico e intelectual do Brasil, né, em processo de estruturação, que não foi muito simples. Quero cumprimentar o professor Ari Plonsky. Eu tenho dito para o Ari que eu acho o IEA o máximo, porque o IEA tem... Eu acho que ele, não sei se está lá no fundo, mas está lá. Eu digo que eu vou muitas vezes ao IEA, sobretudo quando sou convidada. Eu falo sempre para o professor Ari, eu adoro vir aqui, porque aqui eu só vejo coisa inteligente, né? E a universidade tem que ser isso. Então, quero cumprimentar também a professora Rita, ao doutor José Luiz e todas as pessoas que fizeram parte dessa programação. A Universidade de São Paulo tem hoje como uma das suas prioridades ampliar, aprofundar as nossas relações com, sobretudo, o continente dito latino-americano e com os países africanos de língua portuguesa. Isso constou do programa, do nosso programa apresentado durante o processo de eleição, de escolha dos novos, da reitoria da Universidade de São Paulo. Isso não quer dizer, naturalmente, que vamos virar as costas para aquelas relações antigas que tínhamos, como com a Europa e mesmo com os Estados Unidos, mas temos consciência, né? E para nós é claríssimo que essas relações têm que ser prioritárias, né? Sobretudo em função e dada a grande transformação no contexto mundial, no concerto mundial, e também, sobretudo, no momento em que esse país tenta arribar, né? Então, parte dessa mudança ela implica fortalecer a relação com os nossos parceiros, né? Então, fortalecer a nossa relação, não vou falar em lusofonia nos países lusófonos, viu, professor Faraco, aprendi que não devo, mas fortalecer as nossas relações com os países de língua portuguesa, né? E portuguesa há muitos, né? O Guimarães Rosa dizia, olha, é plural, né? No entanto, nós temos uma coisa maravilhosa. Aí eu já não falo, eu não sou da área, né? Eu sou Pierrot diante dos linguistas, eu sou uma socióloga, uma simples socióloga, mas eu diria que nós temos uma grandeza enorme, nós nos entendemos, quer estejamos falando em geral. Aqui no Brasil, com certeza, você vai no norte do país e o sul, a gente se entende. Se formos para a África, nós nos entendemos. Então, há também todo um repositório, um caldo de cultura
fixado. E independentemente das nossas variações, né, e da variedade dessa língua. Uma língua muito culta, de resto, né, porque ela é muito diversificada. E aqui eu não vou falar mais, senão eu fico me aventurando em coisa que não é da minha área e eu estou aqui diante de especialistas. Mas, para resumir, com honra, sim, porque esse lugar e esse debate, ele é central. E muita alegria e até uma emoção, né? Porque depois que a gente vive um tempo e que fica muito tempo na gestão universitária, eu costumo dizer que essa deve ser a minha perversidade, ainda bem que seja, se é verdade, ainda bem que é essa, porque poderia ser perversidades piores, né? Mas a gente combina perversidades. A minha perversidade é ter uma relação com essa universidade. Talvez porque eu tenha estudado na USP, mas eu não sou paulista, né? Então, ela é para mim também um lugar identitário. A universidade me deu uma profissão, me deu um lugar no mundo, deu até os meus filhos e hoje netos, porque eu casei com o meu professor. Então, a minha vida esteve todo o tempo mesclada, coisa que não poderia hoje, porque ele ia ser acusado de assédio. E foi mesclada a história dessa universidade, né? Então, e eu me dou conta que, quando eu venho aqui, isso é parte também da minha história. E ela é inseparável dessas questões. Então, professor Esmeralda, professora Olga, muito obrigada pelo convite. A vocês, todas e todos, eu quero agradecer a pessoal de Moçambique. Eu não conheço Moçambique, é uma coisa horrível. Eu conheço a África do Sul e não conheço Moçambique, né? Mas eu adoro a literatura africana de língua portuguesa. Eu já li quase todos. E essa semana eu fiquei 4 dias no hospital fazendo uns exames e eu fiquei lendo muita coisa, inclusive textos que não comprometessem muito meu mal-estar. E eu li a entrevista do Mia Couto na Veja, que é muito interessante. A literatura do Mia Couto, do Pepe Tela, de todos eles, eu já escrevi até sobre o Walter Ugumãe, que nasceu em Angola, né? Ela é, para mim, o que há de mais notável na renovação da literatura em língua portuguesa. Então, por isso, eu também me sinto diretamente envolvida com esse debate. E a entrevista do Mia Couto, apesar de ser na Veja, vale a pena ler. Muito obrigada, boa noite a vocês. E, enfim, falei muito mais do que pretendia, de um jeito que eu não pretendia, né? Eu ia começar fazendo o protocolo, agradeço, cumprimento, etc. Mas aqui esses dois me desorientam. Muito obrigada. Eu passo a palavra para o professor Hussan Zahe, pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Boa noite a todos e todas. Eu também vou fugir um pouquinho do lado protocolar, assim eu também não me estendo muito falando. E não quero também navegar em águas que não são minhas. Então eu queria apenas dizer que é para mim também uma grande honra estar presente aqui, nessa casa que é muito importante para a Universidade de São Paulo, para a nossa história. Quero parabenizar a professora Olga, a professora Perpétua, a professora Esmeralda, que também é uma amiga já de alguns anos, e ao senhor Vincent Cowdery, que fez o projeto, né, o projeto de
De design, ok. Se eu tivesse que falar algo rapidamente, eu acho que, como eu sou muito distante dessa área, eu sou da biologia, mas essa exposição ela me toca particularmente porque a questão das línguas, e eu li algo que a professora Olga falou do Moçambique ser uma espécie de caldeirão linguístico, isso me toca bastante, porque, primeiro, é um tema que me remete ao continente africano, e eu tenho origens no Egito. O Egito está na África também. É um país de origens árabes, mas também com uma história linguística bastante complexa e que me marcou muito na minha infância. Eu entendo essa questão de uma atmosfera multilinguística. Eu acho que o Moçambique tem essa característica, né, com mais de 20 línguas bantas, enfim. Podermos refletir sobre o impacto ou sobre a disseminação dessas línguas nas gerações de um país é algo muito interessante, é algo que a gente não tem aqui no Brasil, na verdade, né? O Brasil é um país monolinguístico, digamos assim, apesar de pensarmos que a gente poderia ter isso se olharmos para os nossos povos originários. Aí sim nós vemos essa diversidade linguística incrível e pouco estudada, pouco entendida, como é possível ter tantas línguas num espaço como a Bacia Amazônica. Esse é um ponto misterioso que a própria sociedade brasileira não soube ainda encarar. Então, de alguma forma, nós ainda precisamos criar nossas pontes com as línguas originárias do nosso país. Mas eu acho esse tema extremamente importante e talvez não, certamente essa exposição vai nos ajudar a refletir sobre isso, né? Um ambiente multilinguístico e o seu impacto a respeito disso. Era isso que eu queria dizer apenas. Eu passo a palavra ao nosso anfitrião, professor José Lira. Muito obrigada. Obrigado. Antes de tudo, boa noite a todas, a todos. É com imenso prazer e honra que aqui na Maria Antônia nós estamos sediando essa iniciativa impressionante que as professoras Perpétua, Esmeralda e Olga construíram, né? Tornaram viável. Esse ano, aliás, essa semana especificamente, a Maria Antônia, o Centro Maria Antônia completou 30 anos de existência. Há 30 anos atrás, esse prédio retornou à Universidade de São Paulo após mais de 25 anos de alienação, né, durante a ditadura, e desde então ele vem se configurando como um espaço multidisciplinar, aberto à sociedade, de extroversão do conhecimento, da cultura produzida na universidade, mas também de aproximação com as culturas urbanas, com as culturas populares, as culturas não acadêmicas, e em grande parte na forma de iniciativas como essa, exposições, debates abertos, produzidos muitas vezes no âmbito de laboratórios, de grupos de pesquisa, de salas de aula, e que ganham aqui um espaço de exteriorização, de publicização muito importante. A Maria Antônia, de fato, de certo modo, guardou esse espírito, a Maria Antônia, enquanto um centro cultural, guardou esse espírito fundador da Universidade de São Paulo e, em especial, dessa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, criada em 1934, considerada, e não por outras razões, a alma mater da USP. Aproximando todas as ciências básicas, humanas, biológicas,
as ciências sociais, as línguas, etc. Então, a possibilidade de termos aqui uma exposição produzida num âmbito aparentemente tão hermético quanto da linguística, tão técnico, especializado quanto da linguística, é também uma oportunidade de pensar essa dimensão viva das línguas, né? Essa dimensão ativa das línguas nas interações sociais, no nosso cotidiano. E eu tenho a impressão, o pouco que eu já pude apreciar da exposição durante esses poucos dias de montagem, é muito o espírito dessa exposição. Né? Trazer as falas orais, trazer as contaminações entre as diversas línguas, trazer as possibilidades de significação que as palavras muitas vezes estranhas para nós brasileiros, mas de uso absolutamente corrente em Moçambique, de uma beleza e de uma graça impressionante. Então, quero parabenizar vocês e agradecer pela possibilidade de termos uma matéria dessa importância aqui na Maria Antônia, representada tão bem, seja nesse espaço acadêmico, seja num espaço mais educativo, mais público, quanto da exposição que vai permanecer aqui pelos próximos 3 meses. Então, meus parabéns a todas, a todos. Eu espero que possamos desfrutar um pouco ainda essa noite da exposição. Obrigado. Professora Perpétua, por favor. Obrigada. Eu tenho que dizer que nós, os moçambicanos, temos muito que aprender com os brasileiros. Eu estou-me a sentir ridícula com a minha intervenção aqui escrita, que eu ia ler cuidadosamente e que já não vou fazer isso, porque... Eu já não vou falar em lusofonia. Porque realmente estou a sentir que é tão espontânea as vossas intervenções, mesmo da parte de uma vice-reitora, que para nós são sempre figuras de grande distância em relação às quais estamos sempre quase envergonhados no meu país, e aqui estamos todos bem, conversando e o discurso vai fluindo. Então, claro que eu tenho que agradecer imenso a toda a estrutura diretiva da USP, tem nomes particularmente, no caso aqui presente, a professora Maria Arminda Arruda, e ao diretor do Centro de Estudos, do Centro Cultural Maria Antônia, o seu nome não é fácil, ao professor Hussan, como pró-reitor adjunto para a Cultura e Extensão, e outras figuras que nos apoiaram, particularmente a vice-reitora Marli, por um lado. Por outro lado, as pessoas que, digamos, puseram o carro em marcha no terreno, a professora Olga e a professora Esmeralda Negrão, sem as quais nós não poderíamos ter realmente montado esta exposição, porque implicou muita atividade no terreno, não é, em várias frentes, e foi fundamental. E não posso deixar de mencionar, já tive a oportunidade de o dizer aqui, mas quem realmente nos pôs em contacto com a Universidade de São Paulo foi o professor Faraco, e com as pessoas certas da Universidade de São Paulo, concretamente com a professora Olga, e não sei se também com a professora Esmeralda, não domino bem como é que os entendimentos foram, mas realmente eu fico particularmente tocada por vocês considerarem que é uma honra nós estarmos aqui, quando eu penso exatamente o contrário. Quer dizer, é uma enorme honra para nós, que estamos lá em Moçambique, ali no sul da África, não é? E que de repente a Universidade de São Paulo, não é? Que é uma universidade super prestigiada, sente que é uma honra receber-nos. Muito obrigada mesmo, é realmente muito gratificante estar convosco. Então, só para dar uma pequena nota sobre a exposição, realmente o foco central da nossa exposição era claramente celebrar o português
de todos os dias, não é? E não o português literário, não as questões académicas, não as descobertas dos académicos, sem dúvida. E nesse contexto, o que nós realmente quisemos valorizar foi colocar o português como uma língua que está numa comunidade multilingue, numa sociedade multilingue, de línguas banto, não é? Basicamente, não é? Também há línguas indianas, etc., mas basicamente é um país de línguas banto, fortes, não são línguas periféricas como acontece com as línguas indígenas aqui, não é? É uma comunidade forte e o português aparece com toda a sua função de língua de unidade nacional, etc. Mas vocês poderão ver que ao longo da exposição este contacto com as línguas banto está sempre presente, não é? Ele vai percorrendo transversalmente à exposição, para além de outras dimensões. Pronto, e claro que, como podem imaginar, os nossos meios não são muito ricos, portanto nós, dentro dos meios que tínhamos, tentámos ser o mais criativos possível e tenho que valorizar o trabalho do nosso designer. Ele foi designer todo o conceito da exposição, as cores, etc. Todo esse layout, digamos assim, que atravessa a exposição, foi ele que criou e agora, neste caso particular desta exposição, já está também como curador. E foi muito obrigado ao Vincent Caudry por nos ter ajudado. E pronto, espero que se divirtam, que aprendam também, e é um prazer realmente nós estarmos aqui entre vós. Muito obrigada. Obrigada. A exposição é no segundo andar. Mas antes eu vou fazer uma palavra. Muito bem. Então, antes da gente finalizar, como vocês disseram, nada formal, e acho que isso foi ótimo. Eu também tenho que um pouco explicar e um pouco agradecer. Então, o professor Fará contatou a Olga, que me contatou, e eu tive a chance de poder contar com amigos que estão na gestão desta universidade e que apoiaram uma exposição que eu acho que é de extrema importância pelo que vocês mesmos falaram. Em primeiro lugar, a linguística se tornou, como você disse, uma ciência hermética. Mas tem alguma coisa que essa exposição traz que ela não é hermética e que ela mostra que a língua é uma coisa viva que está sendo usada nas diferentes situações. E eu queria dizer que a situação de Moçambique, onde você tem esse multilinguismo acontecendo, não está longe de nós, no meu entender, porque foi esta a situação em que o português brasileiro se formou. E, para mim, essa exposição tem um significado muito importante, porque ela mostra o que acontece agora e os resultados disso numa situação importante para nós refletirmos sobre a formação do próprio português brasileiro, que foi uma língua que se formou exatamente no contato do português ou das línguas europeias, de maneira mais ampla, mais especificamente do português, das línguas africanas, que vieram trazidas, né, pelos escravizados para o Brasil, principalmente de origem banto, e também da África ocidental, mais para cima, então línguas B, línguas Kwa e línguas Yorubá. Mas esse foi o caldeirão, como disse a Olga, que aconteceu neste país, no Brasil como é, e as línguas indígenas, e é daí que surge essa língua, no meu entendimento, o português brasileiro. Então, eu tenho que dizer que quando o Faraco contatou a Olga, que me contatou, eu falei, não, este é um projeto que realmente vale a pena, e eu, felizmente, como disse a mim, sou aqui entre amigos, tive a possibilidade de fazer isso acontecer para mostrar para o público da Maria Antônia e o público brasileiro um pouco do que eu acho que é a hipótese de como a nossa língua emergiu lá atrás e de como a gente vê reflexos disso acontecendo se formos
analisar o português brasileiro em comparação ao português europeu e perceber que essas diferenças advêm exatamente do fato dessa história particular que aconteceu aqui no Brasil Colônia. Então, eu acho de extrema importância a gente perceber, e acho que ficou um pouco claro na fala da professora Perpétua, que tem hipóteses sobre aquisição e como a gente tem algumas hipóteses diferentes sobre como isso aconteceu, mas, sem dúvida nenhuma, é isso que caracteriza o português que a gente fala aqui. Então, não posso deixar de agradecer a Olga, que foi quem realmente pôs a mão na massa, meus amigos que deram e abriram todas as condições para que isso acontecesse, as pessoas que estão aqui, Rita, Diana, Margarida, Fiorim, Faraco, alunos, professor Plonsky, que abriu, né? Eu tive a sorte de estar este ano, aliás, 22, 23, já acabei, no IEA, e lá conhecer e ter a oportunidade de interagir na cátedra com a Conceição Evaristo e nessa descobrir um outro lado que para mim é a questão fundamental do que foi mostrado aqui, de como se acende da vivência que ela teve, como é que a gente consegue chegar a esse português acadêmico, a essa norma, e como a gente pode, a partir daí, criar coisas novas, e é o que ela faz, e mostra essa experiência difícil, mas de possibilidade, como ela consegue. Então, eu acho que, para mim, hoje, um momento muito feliz, muito importante. Muito obrigada por todos e por estarem aqui, alunos, colegas, amigos. Eu acho que nós vamos aprender muito nessa exposição. Muito obrigada, Vicente. Muito obrigada, Perpétua. Obrigada. Nós já vamos, eu queria só chamar a Sandra para vocês conhecerem. A Sandra, que foi a pessoa que coordenou toda a execução do trabalho. Só um desfile aqui na passarela, Sandra. Muito obrigada, Sandra. Obrigada. Vamos à exposição, então? Vamos lá. Vamos lá.